Bom, Tiago é Tiago de Oliveira Andrade, ele é arquiteto formado pela Universidade Mackenzie, com mestrado pela FAUSP e atualmente ele é doutorando da FAUSP, né? Na sua pesquisa de mestrado e doutorado, o Tiago ele trata sobre as torres de água, com parte fundamental da infraestrutura pública, né, de abastecimento de água. Então, na pesquisa de mestrado, ele procurou analisar a arquitetura das torres, reconstruindo a história de um modo mais amplo e identificando soluções construtivas às tipologias. Na atual pesquisa de doutorado, e aí, Tiago, me corrija se eu estiver errada, né? Ele faz um recorte das torres de água do estado de São Paulo e o que inclui o projeto como pesquisa na reutilização das torres desativadas. Tiago é sócio e coordenador técnico de projetos do escritório Spadoni Arquitetos Associados, agora Spadoni Andrade, onde trabalha desde 2005. No escritório ele já recebeu talvez até mais de 13 prêmios de concursos de arquitetura nacionais e internacionais, além de prêmios de reconhecimento por projetos construídos e não construídos, né? E o Tiago também é fotógrafo de arquitetura, né? Suas fotos já foram publicadas aí em revistas reconhecidas como a Monolito, Projeto, AU, Vitruvius, né? E hoje o Tiago vai tratar sobre a sua pesquisa, porém ele fez uma pequena modificação no escopo, né? Então, até para alinhar com os objetivos da disciplina. Então, ao invés de se ater principalmente num panorama histórico do desenvolvimento das torres de água, ele irá apresentar obras cujo uso esteja além do armazenamento de água, né? Então, tenha tido um outro uso já incorporado na concepção inicial do projeto, ou no caso de um novo uso após a caixa d'água ter sido desativada. Então, é interessante, porque ele já vai dando um direcionamento até para alguns projetos aí que estão sendo desenvolvidos pelos alunos, né? Dando alguma luz. Bom, é isso. Tiago, espero que tenha te apresentado bem aí, né? Bem Passo até a demais. passo aí a Bom, bom dia a pode iniciar. todos. Bom dia a todos os presentes. Agradecer a presença de todo mundo. Agradecer ao Sérgio pelo convite e a Mayra também, que me fez o convite pessoalmente. Mayra, ela não sabe, mas eu acho que ela acabou me aprontando uma cilada aqui. Ela me convidou para fazer uma apresentação numa disciplina. Eu aceitei o convite, depois ela me disse que a disciplina fazia parte do Docomomo. Depois, quando eu vi a lista aqui dos palestrantes aqui, eu fiquei até... Pareço aqui é café com leite no meio de todo mundo, entendeu? Só que umas 2 vidas aqui, 3 vidas para chegar no currículo desse pessoal. Então, Eu tenho culpa na armadilha também, viu, Thiago? mas, bom, eu vou tentar aqui fazer aqui uma apresentação interessante para vocês. É um assunto que é pouco discutido no mundo, no Brasil especialmente, né? Então, a ideia hoje é apresentar essa minha pesquisa de Torres d'Água, uma pesquisa que eu desenvolvo desde 2016, antes de ingressar no mestrado, né? Durante o mestrado, como a Mayra disse, eu fui recuperar toda essa trajetória histórica das Torres d'Água, desde o século XIX até a atualidade, né? E agora, no doutorado, eu estou me debruçando sobre o problema brasileiro, né, que nunca foi estudado, e eu estou fazendo um recorte que é o estado de São Paulo, né? Então, eu fiz um inventário completo das torres d'água para abastecimento urbano do estado de São Paulo. Estou reconstruindo a história das torres da cidade de São Paulo, e depois eu vou ter uma etapa de projeto que eu vou propor a reutilização das obras que estão atualmente desutilizadas, entendeu? Por torres que foram desativadas, são muitas em São Paulo, né? Então vai ter um desdobramento projetual no doutorado, tá? Então, a ideia hoje da minha apresentação é mostrar um pouco, né, dessa minha pesquisa, né, da trajetória aí das torres d'água desde o século XIX até agora, mas fazendo aqui um desdobramento da disciplina, né, mostrando algumas obras, né,
mostrando torres d'água que elas têm um outro uso para a cidade, além do seu uso como infraestrutura, né? Algumas obras que elas têm um segundo uso já desde a concepção original do projeto, né? Obras que ganharam um segundo uso enquanto essa torre d'água ainda estava em uso, né? E também obras que ganharam um novo uso após a torre ter sido desativada, tá? Na verdade, eu fiz essa mudança agora, muito motivada pelas palestras do Spadoni e do Álvaro, por conta acho que colaborar com a disciplina. Acho que seria mais interessante do que eu fazer um panorama histórico dessas torres d'água, tá? Então, bom, vou começar agora, porque eu tenho muita coisa para mostrar e pode ser que o tempo fique curto, tá? Bom, então, queria começar aqui, ó, tá? Pompeia Romana, tá? Então, o uso de reservatórios elevados de água, tá? Ele existe desde a antiguidade, tá? Então, em Pompeia, por exemplo, o sistema de abastecimento de Pompeia contava com 14 torres d'água, tá? Era um sistema de torres interligadas entre si, tá? Eram colunas de pedra, aí, com altura aí, variando aí, aproximadamente 7 metros. Em cima de cada uma dessas colunas existia um reservatório, né, de chumbo, aproximadamente 1.000 litros de capacidade, tá? Esse reservatório era ligado, tá, ao Castelo Aquai, né, que era o reservatório principal da cidade, em cota elevada, tá? A partir do Castelo Aquai, saíam tubulações de chumbo que iam alimentando essas torres d'água, né, pelo traçado da cidade toda. E dessas torres d'água você tinha fontes, né, onde a população podia pegar essa água para uso, tá? Mas o que acontece? O uso moderno das torres d'água ele vai se estabelecer na cidade industrial do século XIX. Tá? Até meados do século XIX, a população das cidades contava com, para abastecimento de água, elas contavam com poucas fontes, né, alimentadas por antigos aquedutos, né, poços domésticos, né, vendedores de água, né, e a água dos rios, né, que está ficando cada vez mais poluída por conta todo tipo de dejetos que eram despejados nos rios, né, sejam dejetos, né, industriais e dejetos da própria população. Tá? Ainda acontecia um outro problema, que era a variação sazonal das chuvas, que diminuía muito a quantidade de água nas épocas das estiagens. Tá? Então, todos esses recursos, esses poucos recursos que as populações tinham, eram insuficientes, né, para dar conta da demanda por água potável que as cidades industriais estavam sofrendo naquele momento, por conta do crescimento vertiginoso que as cidades estavam apresentando. Né? Além disso, né, nessa mesma época, começou a se disseminar várias epidemias, né, especialmente a cólera, né, transmitida por conta das águas contaminadas. Tá? E um outro fator que contribuiu para aumentar muito a demanda por água na cidade industrial foi a própria produção industrial. Os setores industriais demandavam muita água por conta do maquinário. O maquinário a vapor demandava água, né, para alimentar as caldeiras, né? Setores recém-estabelecidos de infraestrutura, como os setores ferroviários, também demandavam muita água. Né? Para vocês terem uma ideia, uma locomotiva ela consumia 9 vezes mais água do que carvão para operar. Tá? Tanto que ao longo das ferrovias surgiram as chamadas estações de água, né? Que eram estações propostas com torres d'água justamente para alimentar as caldeiras das locomotivas. Tá? Então, essa demanda crescente por água, ela desencadeou o desenvolvimento dos modernos sistemas públicos de abastecimento de água, tá? Cujas premissas seriam a distribuição ininterrupta de água potável, tá? Em pressões e vazões adequadas, tá? E distribuída diretamente no ponto de consumo. O que isso quer dizer? Diretamente nas casas, né? Ou seja, ninguém precisava mais ir até um poço, ir até uma fonte, pegar uma água com um balde e levar para dentro da sua casa. Né? A água passaria a chegar dentro da residência, dentro do comércio, dentro da indústria. Tá? Nesse período, em um curto período de tempo, as cidades industriais britânicas, como Manchester, Liverpool, Bristol, Edimburgo, iniciaram implantações dos sistemas públicos de abastecimento de água, né?
e grandes cidades europeias também. Hamburgo, né, é uma pioneira na Alemanha, em 1844. Berlim estabeleceu seu sistema, iniciou em 1852, e Paris, 1865. Tá? Muitos desses sistemas foram inspirados nos sistemas de abastecimento de Londres. Londres, já desde o século XVI, tinha uma série de companhias privadas que retiravam água do Tâmisa e alimentavam certos bairros da cidade, né? E esses sistemas serviram de exemplo para os sistemas centralizados de abastecimento de água que se estabeleceram nesse período, né? Um sistema unificado de abastecimento de água em Londres só foi constituído em 1904, com todas as companhias privadas foram estatizadas, e foi criada uma companhia chamada Metropolitan Water Board. Tá? Então, esses sistemas de abastecimento de água, eles são baseados nas seguintes premissas: a captação da água no manancial, tá? Esse manancial pode ser um rio, uma represa, um lago, tá? Normalmente, esse manancial é um manancial distante, tá? Livre da poluição das cidades, tá? O tratamento dessa água, tá? Reservação dessa água, tá? Em reservatórios de grande capacidade, e a sua distribuição por gravidade para as cidades. Tá? Tá? Agora, em cidades implantadas nas áreas de planície, tá? Como você não tinha uma topografia favorável para a instalação dos reservatórios, tá? O que aconteceu? Utilizavam-se sistemas de bombeamento, tá? Interpostos entre os mananciais de estação de tratamento, reservatórios e cidade, para fazer o bombeamento da água para as cidades. Eram grandes estações elevatórias com motores movidos a vapor. Tá? E, alternativamente a isso, surge aqui o nosso objeto de hoje, que é a torre d'água. Tá? Para evitar o bombeamento constante, ininterrupto de água, tá? Eram utilizadas, então, as torres d'água. Tá? Elas surgem como uma alternativa, tá? Para aumentar a segurança do abastecimento. Então, uma vez que, em qualquer falha nos sistemas de bombeamento, a torre d'água pode fazer o abastecimento da cidade por gravidade. Tá? E um outro motivo para surgirem as torres d'água é esse aqui, é o espraiamento das cidades para as áreas altas, para as áreas de morros, né? Muitas vezes um sistema estabelecido, né? Isso daqui muito parecido com o que era São Paulo, vamos dizer, São Paulo, sistema de abastecimento da cidade de São Paulo no século XIX, né? A gente tinha uma manancial da Serra da Cantareira, tá? Que abastecia a cidade por gravidade, tá? Já no final do século, né, com o espraiamento da urbanização para o alto das cidades, foi necessária a construção de torres d'água nos pontos altos, né, para abastecer o espigão da cidade, né? Então, as primeiras torres d'água construídas em São Paulo, né, na década de 20, por exemplo, estavam localizadas no espigão da Avenida Paulista, né? Torre d'água do Araçá, torre d'água da Avenida, fica ali na Avenida Paulista, na Praça Amadeu Amaral, finalzinho dela, e a torre d'água da Vila Mariana. Tá? Então, qual é a função da torre d'água nesses sistemas aqui? Basicamente, duas funções. Gerar pressão, né, por conta da sua altura, ela vai gerar pressão para abastecer os pontos de consumo mais desfavoráveis, e vai regularizar a vazão de água, por conta do estoque de água dela, né? Ela tem um reservatório com uma certa capacidade, né? E essa capacidade ela é calculada para um certo intervalo de tempo ela conseguir suprir, né, a população com o fluxo de água necessário. Tá? Aqui é um plano de abastecimento de água de Hamburgo. Tá? Hamburgo foi a primeira cidade da Alemanha, uma das primeiras da Europa, a implantar um sistema centralizado de abastecimento de água. Tá? E o projeto foi iniciado, a implantação do sistema em 1844, projeto do engenheiro inglês William Lindley. Tá? Esse projeto foi muito motivado por conta de um grande incêndio que Hamburgo sofreu em 1842. Né? O grande incêndio de Hamburgo durou 3 dias e queimou 1/3 da cidade. Né? E depois do incêndio, boa parte da infraestrutura da cidade teve que ser reconstruída. Né? Então, o William Lindley foi contratado para implantar esse sistema de abastecimento da água, que consistia, que operava da seguinte maneira: ele propôs a captação da água do rio Elba, tá? O tratamento dessa água em bacias de sedimentação, tá?
Depois da água tratada, a água era bombeada para a cidade, tá? E ela era armazenada em 2 grandes torres d'água. Esta torre aqui, que era a torre d'água do Berliner Tor, e essa torre aqui, que era a torre d'água de Altona. Muito provavelmente são as primeiras torres d'água construídas na Alemanha, tá? E uma das primeiras da Europa. Tá? Essa aqui é a torre d'água do Berliner Tor, tá? Construída entre 1853 e 1855. A data está errada, não é 1953. A foto não é dessa época, essa foto é uma foto mais recente, provavelmente essa foto já deve ser final do século XIX, começo do século XX. A torre d'água foi demolida em 1910, então é uma foto mais recente. Mas essa aqui é a cara dessas primeiras torres d'água construídas nesse período, né? Elas consistiam de reservatórios de ferro fundido, tá? Painéis flangeados de ferro fundido, que eram parafusados entre si e unidos para formar um grande reservatório, tá? E esses reservatórios eram apoiados nessas maciças estruturas de alvenaria, né? Aqui na torre do Berliner Tor eram 60 colunas de alvenaria, formavam abóbodas num sentido, e aqui no vão central uma grande cúpula, tá? Sobre essa cúpula, essas abóbodas, existiam 300 pilastras de alvenaria que apoiavam o fundo desse reservatório. Ô, Tiago, e você podia entrar embaixo? Sim, você podia entrar embaixo. É que ali naquela foto tem uma cerquinha, mas era aberto. Isso, era aberto, sim. Deixa eu dar um zoom aqui. Na verdade, você tinha esse espaço aqui, né? Entre as pilastras, né? E sim, você podia passar aqui. Tá? Então, você podia, apesar dessa torre aqui específica, não ter nenhum uso embaixo dela, tá? Pelo menos não que eu saiba, não que eu tenha registro, né? Você podia passar embaixo dela, tá? Então, esses reservatórios de ferro fundido, eles tinham fundo plano, eram formados pela união de painéis parafusados. Então, para aguentar o peso da água, é necessário apoiar o fundo deles. Então, eles tinham essa estrutura densa, né, embaixo deles, tá? A outra torre que eu queria mostrar é a torre de Altona, tá? Essa torre é a outra torre que faz parte do sistema de Hamburgo, tá? Ela foi projetada por um outro engenheiro, que era o Werner Kummel, 1859, data errada aqui novamente, 1859, tá? E mostrar aqui para vocês, então, um detalhe aqui do que eram esses painéis de ferro fundido, tá? Eu acho que para vocês aí do Rio Grande do Sul, uma ótima referência disso é a Torre d'Água de Pelotas, né? Vocês conhecem bem que é uma torre d'água formada por painéis de ferro fundido, tá? Ela já é uma torre mais recente, 1875, tá? Mas então, esses painéis de ferro fundido eram unidos entre si com parafusos, tá? Aqui na direita você tem um detalhe da união desses painéis, tá? E aqui a torre d'água, muito parecida com a torre do Berliner Tor, tá? Um reservatório cilíndrico de ferro fundido, tá? Aqui no caso apoiado em paredes de alvenaria, vigas metálicas, tá? Você tem aqui o arranjo aqui, né? Nesta planta, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Vocês estão vendo minha mãozinha aí? No desenho, não? Não. Não? Vocês não conseguem. Quando eu dou o zoom, vocês não conseguem ver. Bom, mas então a torre está aqui na planta, aqui essa planta circular aqui na esquerda, vocês conseguem ver um planta em níveis, né? Então vocês têm aqui no primeiro gomo, aqui mais ao canto superior esquerdo, você tem os painéis que formavam o fundo dos reservatórios, né? E abaixo dele o sistema de vigas que suportava o fundo do reservatório, tá? Então, esse daqui é o exemplo típico das torres d'água de meados do século XIX, né? Quando os reservatórios não eram cilíndricos, eles ganhavam essa forma aqui, tá? Que eram reservatórios retangulares, quadrados ou poligonais, também formados pela união de painéis de ferro fundido, tá? Sempre construídos sobre maciças bases de alvenaria, tá? Esse daqui é um conjunto de torres d'água na cidade de Hartlepool, na Inglaterra, tá? 3 torres d'água construídas em intervalo de 40 anos. Uma em 1850, outra em
1870 aqui, 1850 e 1890, tá? E um outro exemplo onde a gente consegue enxergar melhor como é que eram esses painéis de ferro fundido era essa daqui, a Parkstone Water Tower, na Inglaterra, 1884, tá? Então aqui tem um belo detalhe de como que eram, né, formados, construídos esses reservatórios, tá? Tanto as paredes como o fundo eram formados por esses painéis parafusados entre si. Então eu faço essa primeira apresentação dessas torres d'água para mostrar para vocês este quadro aqui, que é um quadro de tipologias de reservatórios de torre d'água, tá? Então, este quadro aqui é um quadro das tipologias de reservatórios que as torres d'água apresentam desde meados do século XIX até a atualidade, tá? Ao longo dos séculos XIX e XX, foram sendo desenvolvidas várias tipologias de reservatórios para torres d'água, buscando aí as formas mais eficientes e econômicas de armazenar a água, tá? As torres d'água de Hamburgo, tá? Elas estão aqui, né? No comecinho aqui do nosso quadro, né? 1840 e 1850, os reservatórios de fundo plano de ferro fundido, tá? E, a partir daí, uma série de reservatórios vão sendo desenvolvidos, né, buscando as melhores maneiras, né, de armazenar água, as maneiras mais econômicas, né, e, ao mesmo tempo, começam a surgir novos materiais, né, no final do século XIX surge o concreto, né, então, o concreto vai surgir aproveitando algumas das tipologias já existentes do ferro, né, criando tipologias novas, né, tá? Na década de 50 surge o concreto protendido, né? Então, começam a surgir também outras tipologias próprias para o concreto protendido, tá? Esse quadro de tipologias, na verdade, é um quadro que ele foi desenvolvido, elaborado inicialmente em 1971, por um pesquisador alemão chamado Jean Wert, que é um pioneiro na pesquisa de torres d'água na Alemanha, tá? Esse quadro depois é revisitado por outro alemão, o Walter Mervius, em 1985, que vai completar esse quadro, tá? E eu fiz uma última atualização desse quadro em 2017 por conta do meu mestrado, tá? É um quadro que hoje eu já acho que ele já está desatualizado novamente, né? As pesquisas vão avançando, vamos descobrindo novas torres, novos tipos de reservatórios e vão surgindo também novas tecnologias, tá? Tá, então, o surgimento dessas novas tipologias, ele não implica necessariamente o desaparecimento das tipologias anteriores, né? Muitas das tipologias de reservatórios desenvolvidas no século XIX continuam sendo usadas até hoje, né? E algumas tipologias recentes surgidas no século XX já caíram em desuso há bastante tempo, tá? Então, algumas dessas tipologias, elas surgiram a partir de obras, né, obras inovadoras, né, que utilizavam materiais e técnicas inovadoras, que representaram turning points, né, na maneira de projetar as torres d'água, tá? Esse percurso histórico eu faço ali todo no meu mestrado, né? Quem tiver interesse em conhecer em detalhe, a gente pode acessar o mestrado pelo repositório digital da USP, tá? E eu gostaria até de fazer essa apresentação para vocês, né, dessa trajetória hoje, mas seria, no tempo exíguo aqui de uma palestra, que seria praticamente impossível, né? Então, o que eu escolhi fazer hoje é o seguinte, apresentar um pouco do desenvolvimento, né, tecnológico das torres d'água, né, mostrando algumas obras-chave, né, e mostrando aí, exemplificando com algumas obras, né, cujo uso vai além do armazenamento da água, né? Ou seja, ela vai ter além do seu uso como infraestrutura, ela vai ter um outro uso contribuindo para a cidade, tá? Tenha sido esse uso conferido desde o início, né? Um uso tenha surgido durante a vida útil da torre d'água ou após a torre d'água ter sido desativada, tá? Então, eu quero começar aqui, em 1864, a torre d'água da cidade de Colônia, tá? É um projeto do engenheiro inglês John Moore, tá? Não existem muitas fotos dessa torre, tá? Essa é uma foto provavelmente de 1890, tá? Essa torre aqui é uma torre com uma tipologia de reservatório idêntica àquela das torres d'água de Hamburgo, né?
um reservatório de ferro fundido. Tá? Esse aqui é um dos poucos desenhos aí que existe dessa torre. Só o único desenho que consegui encontrar dessa torre até hoje foi esse corte. Essa planta é minha mesmo, tá? Eu que elaborei a partir do corte, tá? Então, é um reservatório de ferro fundido, chegou a ser, na época, o maior reservatório construído na Europa naquele período, para armazenar 3.600 metros cúbicos de água. Tá? Ele está posicionado, mais ou menos, elevado uns 30 metros em relação ao solo. Tá? E uma base maciça em alvenaria, né, muitas paredes, tá, para suportar o peso do reservatório, né, e entre as paredes, né, um sistema aqui de vigas de ferro fundido, tá, que apoiavam o fundo do reservatório. Tá? Esse reservatório também tinha uma curiosidade, era um reservatório com 2 câmaras, tá? Você tinha uma câmara mais externa e uma câmara mais interna, né? Mais ou menos 1.800 metros cúbicos de água em cada um, né? Apesar, hoje, eu devo passar por uma série de obras aqui, acho que pelo menos umas 3 ou 4 delas têm reservatórios com 2 câmaras, estou com reservatórios em 2 câmaras, mas eu faço aqui um parênteses para avisar que isso daqui não é comum em torres d'água, tá? Enquanto quando a gente constrói um edifício, né, a gente sempre costuma separar os reservatórios em 2 compartimentos ou mais por conta de limpeza e manutenção, né? Em torres d'água não é muito comum, né? Na verdade, as torres d'água costumam ter uma câmara só. Tá? Então, essa aqui é uma foto da torre em 1943, já durante a Segunda Guerra. Tá? Talvez seja a melhor imagem dessa torre ainda no seu estado original. Tá? Durante a Segunda Guerra, a colônia foi bombardeada nada menos do que 262 vezes pelos aliados. Tá? No final da guerra, 85% da cidade tinha sido destruída. Tá? Inclusive a Torre d'Água. Tá? Aqui a Torre d'Água, tá? O reservatório foi completamente destruído durante os bombardeios. Tá? E aí a altura da Torre d'Água foi reduzida de 35 para 27 metros, tá? E perdeu a sua função no sistema de abastecimento de água. Tá? Essa é uma foto dela de 1963. Tá? O que restou dela nesse período, ela passou a ser utilizada como um depósito de materiais. Tá? Então, aqui são algumas das fotos internas nesse período. Tá? Então, você tem as paredes de alvenaria, e isso ficou durante muito tempo sendo usado como depósito. Tá? Em 1985, um grupo de investidores compra a Torre d'Água abandonada, com o objetivo de converter a Torre d'Água num hotel de luxo. Tá? O projeto fica a cargo do arquiteto Konrad Heinrich. Tá? E como a Torre d'Água era um monumento protegido como patrimônio, tá? Os arquitetos decidem, então, pela construção da forma original da torre. Tá? A construção aqui dessa arcada aqui que havia sido perdida, tá? Que era o espaço do reservatório. Tá? E cria-se na cobertura mais 2 pavimentos para abrigar um restaurante. Tá? Esse aqui é a Torre d'Água em 1872 na sua construção e a intervenção em 1990. Tá? Aqui no desnível de 30 metros entre o térreo e o fundo do reservatório, foram encaixados aqui 9 pavimentos, né, de quartos para o hotel, né? No nível do reservatório, mais 2 pavimentos foram criados, tá? E acima da cobertura, 2 pavimentos aqui, um pavimento para restaurante e um pavimento para área técnica. Tá? Aqui o comparativo entre as 2 plantas, 1872 e 1990. Né? Quer dizer, a planta não foi um dificultador para criar os quartos do hotel, na verdade é até um facilitador, né? A planta praticamente está pronta. Né? Aqui no vazio central se criou uma escada, né? Aqui, nesta posição aqui, já era uma posição sem paredes divisórias entre os elevadores, aqui então mais uma escada elevadores, né? E os quartos estão praticamente feitos, né? Em volta aqui nesse anel mais central, é criada uma série de passarelas, né? Metálicas, onde é feito o acesso para os quartos, né?
São essas passarelas aqui, né? E aqui algumas imagens internas desse espaço, né, no interior da Torre d'Água, convertido então para hotel, tá? Hoje é um hotel 5 estrelas da rede Hilton, tá? Essas grandes arcadas aqui das Torres d'Água passaram a fazer parte aí do foyer aí do hotel, tá? Aqui um dos quartos, tá? E aqui a construção dos últimos 2 andares na cobertura, no espaço para o antigo reservatório, tá? Aqui se percebe a construção e alvenaria da arcada original, reconstrução da arcada original, tá? E aqui um restaurante panorâmico na cobertura, tá? E aqui a torre d'água aqui na cidade atualmente, tá? Aí passo agora para essa outra obra aqui, que é a Torre d'Água da Alta Silésia, um projeto do Hans Poiseuille de 1911, tá? É um projeto aqui que foi construído com 2 finalidades, tá? A primeira é que ele servisse como um pavilhão de exposições para a indústria siderúrgica da Alta Silésia, tá? Na exposição da Alemanha Oriental para a indústria, comércio e agricultura, tá? Essa obra, apesar de ser na Polônia, tá? Nesse período, a cidade de Posen pertence à Alemanha, tá? Por isso, feira da Alemanha Oriental, tá? Então, essa torre deveria ser um pavilhão de exposições, tá? Durante a feira, tá? E, finalizada a feira, ela seria convertida em torre d'água, tá? Então, esse aqui é o projeto da torre, tá? O projeto original dela, tá? Então, o projeto todo em estrutura metálica, tá? Porque se tratava, na verdade, da exposição das indústrias siderúrgicas, tá? Então, foi concebido todo em estrutura metálica, tá? Então, aqui no térreo você tinha uma grande área de exposições, mezaninos, exposições, e aqui no topo, esse espaço que era um restaurante panorâmico, tá? Que posteriormente então seria ocupado por um grande reservatório de água, tá? Para abastecer a cidade de Posen, tá? Aqui umas imagens internas dessa estrutura, uma estrutura toda composta aí de pilares treliçados, vigas treliçadas, feitas pela união de perfis aí de ferro laminado, tá? Ferro laminado todos rebitados, tá? Uma estrutura bastante expressiva, tá? Aqui uma vista aqui do vazio central, no mezanino, tá? Com a circulação, a escada central em volta dessa tubulação, para onde desceriam depois no futuro as tubulações de água da torre, tá? Aqui o vazio central da torre, tá? Com os maquinários da exposição. Tá? Esse aqui é uma outra vista do vazio central, tá? Aqui é o restaurante panorâmico, tá? Uma outra vista do restaurante. E aqui um detalhe da fachada, tá? Do lado, na fachada, externamente, a estrutura metálica era aparente, e entre os perfis metálicos, os perfis foram preenchidos com tijolos de barro, tá? E essa aqui é a Torre d'Água, já em 1914, cumprindo a sua função como torre d'água, tá? Aqui o reservatório, tá? A posição do reservatório aqui na cobertura, tá? Onde era o antigo restaurante, tá? E ela ganhou uma segunda função aqui no térreo, que era a função de mercado municipal. Tá? Então, além de torre d'água, ela funcionava como mercado municipal. Tá? Esse reservatório, não tenho nenhum dado sobre o volume desse reservatório, mas pelos desenhos aqui eu consigo estimar ele em 4.200 metros cúbicos, talvez um dos maiores da Europa nesse período, né? E nessa tipologia, o reservatório provavelmente um reservatório cilíndrico, de fundo plano, construído em ferro forjado, não em ferro fundido, como as torres d'água de Hamburgo. Tá? Bom, em 1921, criado em Posen a chamada Feira Internacional de Posen, que era uma feira com o objetivo de apresentar a produção das indústrias polonesas para o mundo. Tá? E a torre de água é incorporada ao conjunto de pavilhões da feira, como um pavilhão de exposições permanente, tá? Ainda funcionando como torre d'água. Tá? Então, ele funcionava como torre d'água e pavilhão de exposições da feira. Tá? Então, o que acontece? Esse daqui é uma foto da feira. Né? Todos esses edifícios aqui são pavilhões construídos para a feira, e a torre d'água, a
a Torre da Alta Silésia passa a integrar esse conjunto de edifícios como um pavilhão de exposições permanente. Durante a Segunda Guerra, né, quando os nazistas invadem a Polônia e confiscam os edifícios da feira para transformar os edifícios numa fábrica de aviões, da Focke-Wulf, né, e tornam os edifícios da feira e a Torre d'Água um alvo militar. Tá? E esse, então, é o aspecto da torre ao final da guerra. Tá? 85% dos pavilhões da feira tinham sido destruídos, tá? E a torre foi severamente danificada. Tá? Aqui uma foto de 1947, com a desmontagem parcial da torre pelos soviéticos, tá? Provavelmente para aproveitar o material dela para a reconstrução da cidade. Tá? E em 1947, a Feira Nacional de Posen, a Feira Internacional de Posen, volta a acontecer, né? E o remanescente da torre, né, pelo menos o que sobrou dela, é usado pelos soviéticos para fazer o pavilhão deles na feira. Né? E eles, novamente, em 1950, vão fazer um novo pavilhão utilizando os remanescentes da Torre d'Água. Em 1955, né, os remanescentes da torre são reformados, tá? Pelo arquiteto Bolesław Schmidt, né? E ele se torna um pavilhão, o pavilhão número 11 da Feira Internacional de Posen, como um pavilhão definitivo. Tá? E permanece assim até hoje. Tá? Essa aqui é uma vista aqui do remanescente da Torre d'Água, né? Externa, e aqui internamente, né? Onde você vê aquelas estruturas, né, treliçadas que existem até hoje. Tá? Esse daqui, na verdade, é um pavilhão que abriu uma área de convenções. Tá? Então, aqui são, na verdade, as muitas vidas de uma Torre d'Água. Né? O pavilhão nasce como pavilhão de exposições, vira Torre d'Água, com o mercado municipal, vira depois, durante a guerra, vai virar fábrica de aviões, para depois virar pavilhão de exposições novamente, né, no que sobrou dela, e hoje um centro de convenções. Né? E aí eu parto daqui, novamente, para Hamburgo, tá? Para apresentar essa obra daqui, que é a Torre de Hamburg-Winterhude, tá? Um projeto de 1907. Tá? Em 1907, Hamburgo lançou um concurso para selecionar propostas arquitetônicas para construir 3 torres d'água na cidade, tá? Os bairros mais altos da cidade que não eram cobertos pelo sistema de abastecimento existente na época. Tá? A Torre de Winterhude devia ser construída no parque da cidade, tá? Que na época estava sendo projetado. Tá? Foram escritas 89 propostas para esse concurso e o arquiteto Oscar Menzel foi o vencedor. Tá? É um edifício aqui excepcionalmente monumental, uma altura aqui de 65 metros, tá? Todo em tijolos vermelhos, tá? Uma cobertura em cúpula de cobre. Tá? Nesse tambor aqui, tá? Acima desse embasamento aqui, é que vai estar abrigado ao reservatório. Tá? E ele escolheu posicionar essa torre d'água no maior eixo do parque, né? Acho que tem um eixo principal desse parque, tem cerca de 1 quilômetro de comprimento, ele posiciona essa torre bem no eixo do parque para acentuar essa monumentalidade da torre. Tá? O que me interessa mostrar nessa torre d'água, além do uso atual da torre, que a gente vai ver mais para frente, é o tipo do reservatório utilizado nela. É um tipo de reservatório desenvolvido em 1854 por um francês chamado Jules Dupuy, que é o reservatório de fundo suspenso. Né? Jules Dupuy vai inventar o reservatório de fundo livre, né? O sonho do arquiteto. Né? Ou seja, né, pela primeira vez você vai ter um reservatório que não precisa de ter nada embaixo dele para aguentar o peso da água. Né? É uma cúpula invertida. Tá? Então, essa cúpula invertida aqui vai ser um fundo trabalhando a tração que vai, né, vai suportar todo o peso da água. Tá? A partir de 1870, esse reservatório passou a ser utilizado em muitas torres d'água. Tá? Inclusive aqui na torre de Winterhude. Tá? Então, aqui é um reservatório com 23 metros de diâmetro, tá? Capacidade para armazenar 3.000 metros cúbicos de água. Tá? É o maior reservatório já construído nessa tipologia. Tá? E com um espaço completamente livre embaixo dele. Tá? Essa aqui é uma vista interna desse reservatório. Tá?
vazio hoje. Tá? E aqui o fundo dele, era um reservatório formado pela união de chapas rebitais de ferro forjado. Tá? E é justamente essa tipologia de reservatório, né, que vai permitir esse vão livre aqui, que vai possibilitar o novo uso que essa torre recebeu ainda em operação. Tá? E é esse aqui, tá? Em planetário. Tá? O planejamento planetário em Hamburgo começou em 1926, né? Só que como não havia financiamento suficiente para um novo edifício, alguém teve a ideia de utilizar o espaço livre embaixo do reservatório para construir um planetário. Tá? Então, as tubulações que corriam aqui pelo centro da torre foram desviadas para a lateral, tá? E foi construída aqui uma cúpula com 22 metros de diâmetro, né, para fazer as projeções. Tá? O planetário foi inaugurado em 1930. Tá? Aqui umas fotos aqui da área expositiva, que fazia parte do planetário, e aqui uma foto da sala de projeções. Tá? Aqui uma sequência aqui de cortes, tá? Mostrando a evolução aí do programa, né? Em 1914, né? Funcionando apenas como torre d'água, tá? Em 1930, ela juntou essas duas funções, torre d'água e planetário, tá? E durante a Segunda Guerra Mundial, o sistema de abastecimento de Hamburgo foi severamente danificado, né? E com isso, na reestruturação do sistema, a torre d'água, apesar de não ter sido danificada na guerra, ela perdeu a sua função, né? E acabou sendo desativada, né? Mas o uso com o planetário foi mantido, né? Na verdade, se mantém até hoje, né? Em 2017, o planetário passou por uma nova reforma, né? E foi feita uma ampliação da área de foyer, né? Foi feita uma escavação no embasamento da torre e o foyer do planetário foi ampliado, né? Essa é a visão do foyer atual, né, da torre, né? E isso daqui é um plano atual que existe da torre, de, na verdade, transformar o reservatório da torre d'água num auditório, né? Preservando aqui o fundo do reservatório e as paredes do reservatório, né? E no espaço entre o reservatório, no fundo do reservatório e a cúpula do planetário, um espaço para eventos. Tá? E agora vamos de Hamburgo para Viena, tá? Para apresentar essa torre, que é a Torre Favoriten, tá? Na Áustria, tá? Que é um exemplo aqui de como fazer muito com o mínimo de intervenção, né? Às vezes, para mudar o uso de uma construção não precisa muito, basta ser só vontade, né? Então, esse aqui é a Torre Favorita, ela foi construída para abastecer os bairros altos da cidade de Viena, tá? Ela tem 67 metros de altura, uma torre das mais altas da Europa, tá? Um corpo aqui de alvenaria de tijolos, tá? Uma cobertura aqui toda em mosaico colorido, com cerca de 30 metros de altura, tá? E o que chama atenção nela é tive um problema aqui. Opa, voltei. O que chama atenção nela aqui é essa solução aqui de acesso, tá? Para o reservatório, com uma solução em rampa espiral, tá? Uma rampa com 203 metros de comprimento, tá? Chegando até o reservatório, tá? Que é um reservatório, tá? Da tipologia índice, tá? Que é uma das tipologias de maior sucesso para a Torres d'Água, tá? Foi desenvolvido em 1883 pelo professor Otto Intze, que é professor de hidráulica da Universidade de Aachen, na Alemanha, tá? Ele buscava desenvolver uma forma econômica de reservatório, tá? Que fosse mais econômica que o reservatório de fundo suspenso, tá? E ele chegou com essa ideia de reservatório. O que ele faz? Ele inverte a cúpula suspensa, transforma ela numa cúpula apoiada, tá? E ele vai criar, tá, um trecho do reservatório, um trecho cônico, o reservatório para o lado estar em balanço, tá? Então, qual foi a ideia do índice aqui? A ideia dele era o seguinte: se você escolhe corretamente o ângulo de inclinação da cúpula, né, o ângulo de inclinação desse fundo cônico externo, tá? E o diâmetro desse anel de apoio, você consegue zerar os esforços horizontais atuando na base da torre d'água. A torre d'água passa a ser dimensionada só com carregamento vertical.
Tá? O único carregamento horizontal que você teria na torre seria o esforço de vento. Tá? Isso em comparação ao reservatório de fundo suspenso, que gerava monstruosos esforços horizontais na torre d'água. Né? Você imagina, uma torre d'água de Hamburgo, você tem lá 3 mil metros cúbicos de água, né, apoiados ali numa cúpula invertida, que gerava um empuxo brutal nas estruturas. Né? Então, com isso, o índice conseguiu não só construir um reservatório mais econômico, do ponto de vista do consumo de material para o reservatório, como do consumo de material, né, para a subestrutura. Tá? E esse tipo de reservatório, na verdade, ele virou um sucesso comercial. Tá? Ele foi patenteado, tá, em 1883 pelo índice, ele acaba vendendo para uma empresa alemã, tá, chamada F.A. Neumann, tá? E essa empresa começa a oferecer esses tanques padronizados para fabricação em série de volumes variando de 15 metros cúbicos até 1.000 metros cúbicos. Tá? Para abastecimento tanto de instalações industriais, ferrovias e abastecimento público de água. Tá? Tá? A característica dos reservatórios tipo índice é essa cabeça saliente aqui, né? E vira uma marca registrada desse tipo de reservatório, né? Um balanço por conta do balanço do reservatório. Tá? Enquanto nos grandes centros urbanos o reservatório era sempre revestido, né, com alvenaria ou fechamento em madeira, tá? Nas instalações industriais, nas instalações ferroviárias, o reservatório acaba sendo sempre utilizado de maneira aparente. Tá? E esse é o tipo de reservatório que se usa aqui no Torre d'Água de Favorita. Tá? É um reservatório fundo do índice, e aqui está uma foto dele. É um reservatório de 1.000 metros cúbicos. Tá? Essa torre ela vai ser desativada em 1956. Tá? E em 1988 e 90 ela sofre uma grande renovação e é transformada em espaço dispositivo. Tá? E a rampa de 203 metros acaba se convertendo numa grande galeria de exposições. Né? É quase que um Guggenheim pronto aí, né, para virar exposições. Então, isso vira um espaço expositivo, ou seja, praticamente sem alteração nenhuma. É uma tinta branca na parede, uma tela aqui no guarda-corpo, né, e isso vira um espaço expositivo. Tá? Aqui até o acesso ao reservatório, tá? A partir do fundo do reservatório, você tem ainda como acessar a cúpula e um mirante lá na cobertura. Tá? Tá? Aí, antes de prosseguir aqui nas obras, eu vou fazer aqui um parênteses para apresentar aqui o começo do uso do concreto nas torres d'água. Tá? Uma primeira experiência aqui em torres d'água de concreto é do Joseph Monnier, né? Dos pioneiros aí, né? Considerado um dos inventores do concreto armado, tá? Que vai construir em 1873 essa torre d'água aqui em Alençon, na França. Tá? Uns anos depois, o François Renébic vai construir em 1895, tá? Essa torre d'água em Dinard, na França. Tá? Sempre reservatórios cilíndricos de fundo plano. Tá? Esse reservatório que o Renébic construiu, ele constrói, né, praticamente ao mesmo tempo que ele estava desenvolvendo o sistema Renébic, entre 1892 e 1897. Tá? E essa aqui é a primeira torre que o Renébic vai construir em concreto armado. Tá? E aqui são as primeiras aplicações do sistema Renébic para construir torres d'água em concreto armado. Tá? Eduard Zubrin, em 1897, na Itália, e em 1900, na Inglaterra, pelo Louis Gustave Mouchel, que era sócio do Renébic na Inglaterra. Tá? O Mouchel, em 1904, vai construir essa torre d'água utilizando o sistema Renébic, torre d'água de Newton Le Willows, que foi a maior torre d'água em concreto na época. Tá? Um reservatório de 1.000 metros cúbicos. Entre os anos de 1900 e 1912, a empresa do Mouchel construiu 50 torres d'água em concreto armado utilizando o sistema Renébic. Tá? As principais vantagens do concreto armado aí eram em relação ao aço, eram sua alta resistência à corrosão, o baixo custo de manutenção e a sua garantia de segurança contra incêndio. A partir daí, né, o concreto armado começa a ocupar, né, o lugar do ferro na construção de torres d'água na Europa. Tá? E começa a surgir uma grande variedade de formas, no que diz respeito especialmente às estruturas de suporte. Né?
não necessariamente os reservatórios. Tá? Então, vindo aí nessa linha do concreto, quero mostrar para vocês essa torre, que é a Torre d'Água de Otaniemi, tá? Projeto do Alvar Aalto, tá? 1969-72. Tá? Esse aqui é o distrito de Otaniemi, tá? Fica na cidade de Espoo, na Finlândia. Tá? Essa área aqui, tá? Onde foi construído boa parte dessa área ocupada pelo campus da Universidade de Tecnologia de Helsinki, tá? Que foi projetada pelo Alvar Aalto, né? Vencedor do concurso realizado em 1949. Tá? O campus da universidade consistia de aproximadamente 70 edifícios, tá? Departamentos, dormitórios, laboratórios, entre outros programas necessários. Tá? Isso aqui é alguns dos principais edifícios da universidade, dos quais o Aalto se ocupou entre 1953 e 66. Tá? Então, devido ao estabelecimento da universidade nessa área, surgiu a necessidade de construir uma torre d'água aí, para abastecer essa área com água, né? E, ao mesmo tempo, precisava-se construir uma central de aquecimento de água, né? Para fornecer água quente para essa área nos meses de inverno, tá? E o Conselho de Administração da cidade resolveu juntar esses dois programas, né, em um edifício só, e convidou a Aalto a dar um parecer sobre a sua opinião para a localização da torre d'água, né, já que ele tinha feito o projeto do campus. Né. Bom, a posição do Aalto era de não construir a torre d'água. Tá? Na verdade, o Alvar Aalto sempre foi um cara que sempre teve grandes reservas contra as torres d'água. Né. A Finlândia é um país de muitas torres d'água grandes, né, de grandes dimensões, e ele dizia que as torres d'água dominavam as silhuetas da cidade, né? Pareciam grandes flores de concreto armado, né? Onde se viam os efeitos nefastos das artes decorativas na arquitetura. Mas, apesar dessa posição dele, ele aceitou o encargo de projetar a torre d'água. Tá? E foi definida essa área aqui, né, na fronteira de Otaniemi com a cidade de Espoo, para a construção da torre d'água. Tá? Então, a torre d'água ela foi proposta como abrigando dois reservatórios cilíndricos, tá, concêntricos. Tá? Um reservatório central, ele abastece a universidade, e o reservatório externo abastece a cidade de Espoo. Tá? E, sob o reservatório, desenvolve-se, então, outros dois programas. Tá? Um, aqui em verde, é a central de aquecimento de água. Tá? Aqui são os grandes tanques de combustível da central de aquecimento, e aqui, em vermelho, são laboratórios, tá, do campus da Universidade de Tecnologia de Helsinki. Tá? Laboratórios de hidráulica, tá? E aqui em cima são laboratórios para teste de antenas. Tá? Então, eles resolveram juntar na torre d'água, na verdade, 3 programas, então, já desde a sua concepção. Ela é reservatório de água, ela é central de aquecimento de água e ela são também laboratórios da universidade. Tá? Então, o material predominante aqui na torre é o concreto armado. Tá? Então, o reservatório aqui ele repousa, então, sobre um conjunto aqui de 12 pilares e um fuste central, todos concretados, executados por meio de formas deslizantes. Tá? Aqui você tem aqui esse prisma vertical abriga chaminés da central de aquecimento de água. Tá? Externamente, o reservatório é revestido com placas de concreto pré-fabricadas que cumprem a função de criar um isolamento térmico, tá, do reservatório, tá? Para proteger a água do congelamento nos severos invernos finlandeses. Tá? E aqui uma sequência aqui da evolução aqui do desenvolvimento das plantas aqui da torre d'água. Subsolo, tá? A área ocupada aqui pela central de aquecimento. Tá? Aqui é o térreo, tá? É o acesso principal, circulação vertical. Tá? Aqui central de aquecimento, tanques de combustível, geradores. Tá? Aqui novamente os andares ocupados pela central de aquecimento, com os aquecedores. Tá? Tubulações correndo aqui no prisma da chaminés. Tá? Aqui novamente central de aquecimento. Tá? E aqui iniciam-se os laboratórios de hidráulica da Universidade de Tecnologia de Helsinki. Tá? Os laboratórios vão ocupar 2 pavimentos. Tá?
acima desse corpo embasamento é o terraço, vai separa esse programa de a central de aquecimento e laboratórios do reservatório da torre. Aqui o barrilete, tá? Que acontece no sistema de vigas, são vigas, né, invertidas, elas embaixo da estalagem do barrilete, em cima o apoio do reservatório, os dois reservatórios concêntricos, tá? Aqui uma passarela para acesso ao reservatório mais exterior, tá? Essa passarela ela corre por cima do reservatório mais interno, tá? E aqui o terraço com o laboratório de antenas, tá? E laboratório de antenas da universidade. E aqui essa daqui é a vista que se tem na universidade, tá? E o laboratório de antenas na cobertura. Bom, e aqui eu queria apresentar então essa outra obra, que é a Torre em Dudelange, tá? Autor desconhecido, gostaria de apresentar ela, porque é um exemplo de como uma torre, né, uma torre comum, né, pode receber um novo uso, né? Uma torre assim, uma torre tipo índice, em concreto, né, que é uma adaptação daquela construção metálica para o concreto, tá? Essa adaptação, a primeira adaptação desse tipo de torre, do reservatório metálico índice para o reservatório em concreto, vai acontecer em 1898, né, pelo francês Edmond Cognet, que ele vai construir uma torre índice no arsenal naval de Toulon, na França, tá? A partir dessa experiência do Cognet em Toulon, vai se disseminar esse tipo de construção em concreto, né? Reservatórios tipo índice, né? Que com o passar do tempo vai ficar isso daqui, os esqueletos estruturais aparentes, né? Essa cabeça saliente das torres índices, né? Junto com esse esqueleto aparente, com essas pernas mais ou menos inclinadas, né? Podemos dizer assim que aos olhos do público em geral vai acabar virando quase que um símbolo da torre d'água, né? E esse tipo de torre d'água ele se espalha pelo mundo inteiro. Acho que não deve, aqui no Brasil especialmente, esse tipo de torre d'água é construído até hoje, né? Eu sei que no Rio Grande do Sul a Corsan constrói muito dessas torres até hoje, né? Dessas torres tipo índice, né? Então aqui eu queria pegar esse exemplo, né, dessa torre tipo índice, né, que é uma torre comum, é uma torre ordinária, né, uma remanescente de uma instalação industrial, tá? Que ela vai ser convertida para espaço expositivo, né? Demolição das antigas instalações industriais vão dar lugar ao Centro Nacional do Audiovisual, no Centro Regional de Dudelange, que é um projeto do arquiteto Paul Bretz, tá? Realizado entre 2000 e 2007. Tá? E, apesar de boa parte do complexo industrial ter sido demolido, a torre d'água e a casa de bombas existente acabam sendo preservadas. Tá? E num projeto então elaborado pela Claudine Kael e Jim Clemens, entre 2010 e 2012, tá? Essa torre d'água vai ser convertida num espaço expositivo. Tá? Então, a casa de bombas ela vai ser conectada aqui no térreo com a torre d'água. Tá? É criada uma nova circulação vertical para acesso ao reservatório da torre d'água, um elevador e uma nova escada, que vai serpentear aqui a caixa do elevador. Tá? E no alto da torre d'água vai ser criado um espaço expositivo. Então, aqui são algumas imagens do projeto. Tá? Casa de bombas, a ligação entre a casa de bombas e a base do reservatório. Tá? Um acesso externo aqui com escada, uma cota mais elevada no reservatório. Tá? Essa aqui é o espaço expositivo criado na casa de bombas preservada. Aqui é a ligação entre a casa de bombas e o acesso à torre d'água. Tá? Aqui uma vista interna do carro do elevador. Tá? Aqui o posto do elevador, a nova escada criada. Né? Os arquitetos têm cuidado aqui de realizar essa escada em concreto, no mesmo tom, né, do concreto da torre d'água, mas ao mesmo tempo você tem aqui um guarda-corpo metálico aqui que, né, deixa claro que isso daqui se trata de uma intervenção, né, que não é uma escada original aí nessa torre. Né? Aqui uma vista aqui dessa circulação, né, vertical, tá? Aí você, com o elevador, você acessa esse pavimento que fica logo abaixo do reservatório, que é um mirante, né, onde você tem essa visual da cidade. Tá? E aqui no topo do reservatório, o espaço expositivo. Tá?
É uma torre comum, uma torre que deve ter em muitas cidades aqui do Brasil. Em São Paulo deve existir, acho que só no estado deve existir umas 300 dessas aí espalhadas pelo estado, entendeu? Se não tiver mais, né? Muitas delas desativadas poderiam ser convertidas num espaço expositivo como esse. Então, aqui partindo agora, voltando aqui no concreto, eu queria, antes de apresentar as últimas duas obras, eu quero fazer um parênteses aqui para apresentar essa obra aqui, que é o reservatório troncônico, que é um tipo de reservatório que a gente vê muito aí pelas cidades, né? Em São Paulo tem muitas dessas, deve ter umas 18 a 20 torres como essa, tá? E eu quero mostrar essa torre porque é muito interessante como se chegou na forma dessa torre e o seu método construtivo. Tá? Essa torre foi executada na cidade de Cocody, a torre de Cocody na cidade de Abidjan, na Costa do Marfim. Tá? É um projeto do arquiteto Daniel Badani e do engenheiro Nicolás Esquilan. Tá? O formato do reservatório ele surge pela falta de material de construção na cidade de Abidjan, especialmente da madeira, tá? Que inviabilizava a execução de estruturas de concreto com grandes alturas. Tá? Então, os autores desenvolvem uma solução que consistia em construir o reservatório apoiado no solo, tá? Para depois levantá-lo até a altura necessária por meio de macacos hidráulicos instalados embaixo do reservatório. E à medida que o reservatório era sendo levantado, o fuste da torre era sendo construído. Tá? Essa inclinação da parede do reservatório, que é uma inclinação de 36 graus, ela corresponde ao abatimento do concreto utilizado. Tá? O que permitia que essa parede do reservatório fosse concretada apoiada no solo e sem a necessidade de formas internas. Tá? E essa solução, na verdade, ela se mostrou, ela mostrou duas grandes vantagens, tanto do ponto de vista estático quanto do ponto de vista hidráulico. Do ponto de vista estático, porque este balanço aqui equilibrava, né, a água armazenada aqui nessa área de balanço, equilibrava a água armazenada nessa cúpula interna. Então, você zerava os esforços horizontais da torre d'água, tá? Nesse anel de apoio. Tá? E do ponto de vista hidráulico, por quê? A maior parte da água, né, ela estava concentrada aqui, né, na parte mais alta da torre d'água. Né? Tá? Então, o que acontecia? Quando você reduzia, né, a utilização da metade do volume da água da torre d'água, que era de 2.000 metros cúbicos, né, correspondia a reduzir essa altura em apenas 1/4 da altura de água. Então, ela era uma torre d'água, por conta dessa baixa altura dela, você tinha grande estabilidade na pressão de abastecimento. Tá? Por isso que esse é um tipo de reservatório que é usado até hoje, né, um dos reservatórios muito utilizados nas torres d'água. Tá? Mas o mais impressionante, na verdade, é esse sistema construtivo aqui. Tá? E é interessante aqui, um outro dado, que é o seguinte: o reservatório ele está simplesmente apoiado no fuste. Tá? Ele é solto. Tá? Não existe nenhuma ligação mecânica entre o reservatório e o fuste. Anos mais tarde, quando foi necessário ampliar a pressão de abastecimento na cidade, tá? O reservatório foi macaqueado novamente para cima e o fuste, a altura do fuste o fuste teve sua altura ampliada. Tá? E eu mostrei essa obra, na verdade, para apresentar essa torre d'água, que é a Torre d'Água de Orebro, na Suécia. Projeto do Sune Lindström, tá? Que é uma torre gigantesca, são 9.000 metros cúbicos de água, tá? Que ela vai ser executada pelo mesmo sistema construtivo da torre de Cocody, tá? Só que eu apresento ela aqui porque ela tem um programa diferente. Ela aqui no seu topo, ela vai abrigar um restaurante panorâmico. Tá? E por conta desse formato dela, que lembra um cogumelo, tá? Ela foi batizada na Suécia de Svampen, que é cogumelo. E a partir de então, essas torres nessa tipologia passaram a ser conhecidas como torres cogumelo. Então, essa aqui é uma vista aqui da cidade, está aqui uma antiga torre d'água, tá? Que foi substituída pela nova aqui.
Esse aqui é o corte dela, tá? São 45 metros de diâmetro, tá? É um fuste com 10 metros de diâmetro, que abriga tubulações hidráulicas, tá? Conjunto de escadas e elevadores, que garante acesso até o restaurante panorâmico na cobertura, tá? O reservatório dela é um reservatório todo em concreto protendido, tá? Aqui uma vista da cobertura sobre o restaurante, ainda durante a construção, tá? Aqui uma vista do restaurante, logo após a inauguração. E essa aqui, algumas fotos da construção da torre d'água, né? Então, o reservatório ele é concretado ao nível do solo, apoiado aqui em cimbramentos, tá? Aqui uma foto da concretagem do reservatório. Reservatório já concretado, tá? Antiga torre d'água da cidade aqui no fundo. Um teste aqui de estanqueidade do reservatório, antes dele ser levado. Aqui o reservatório já concretado, pronto para ser elevado. E aqui a sequência de elevação do reservatório. Tá? Então, operação de elevação do reservatório, tá? Foram utilizados 32 macacos hidráulicos instalados sobre o reservatório. Tá? Os macacos hidráulicos eles eram instalados de cabeça para baixo sobre o anel de suporte do reservatório. Tá? Esse aqui é o aparato aqui de elevação do reservatório. Tá? Aqui é o anel de apoio do reservatório, os macacos hidráulicos. Tá? Os macacos eram instalados de cabeça para baixo, parafusados ao fundo do reservatório. Tá? Esses macacos tinham um curso de 15 centímetros. Tá? Então, o procedimento era o seguinte: aliviava-se um dos macacos hidráulicos e sob esse macaco hidráulico se instalava-se um disco de alumínio de 12 centímetros de altura. Né? E aí voltava o macaco para a posição original. Fazia isso com os outros 31 macacos restantes. Aí um novo procedimento, você novamente aliviava-se um dos macacos, colocava-se um novo disco de alumínio com 12 centímetros de altura, voltava o macaco para a posição original e fazia o mesmo procedimento com os outros 31 macacos restantes. Aí, na última sequência, você aliviava o macaco novamente, tirava os 2 discos de alumínio e colocava um cilindro pré-fabricado de concreto com 29 centímetros de altura. E aí você ia fazendo isso nos 31 macacos restantes, substituindo os discos de alumínio por cilindros de concreto. Uma vez substituído todos os cilindros de alumínio por os de concreto, esta forma deslizante aqui, ela era elevada, e entre os cilindros pré-fabricados de concreto, eles eram embebidos com concreto. E aí, novamente, você tinha uma outra sequência para subir a torre 29 centímetros. Isso era realizado 2 vezes por dia. A torre subia a um ritmo de 58 centímetros por dia. Tá? Foram 3 meses para que a torre atingisse a cota necessária, e foram utilizados 4.000 cilindros de concreto para o apoio do reservatório durante a construção. Tá? E assim como na torre d'água de Cocody, a torre d'água era simplesmente apoiada no fuste. Tá? Deixa eu mostrar aqui, voltar aqui e mostrar um detalhe aqui para vocês, que é esse detalhe aqui, ó. Tá? Então, você tem uma junta aqui, o reservatório é simplesmente apoiado. Tá? Eventualmente, algum dia, se for necessário subir a torre novamente, ampliar a altura dela para ter mais pressão, na verdade, basta, né, macaquear a torre novamente e aumentar a altura do fuste. E aí eu passo, então, para a última obra, tá? Que é essa torre d'água aqui na Finlândia, a torre de Haikilahti, tá? De 1966-68, tá? Que ela vai trazer o mesmo programa que a Torre d'Água de Örebro, né? Uma torre d'água e um restaurante panorâmico na cobertura. Tá? Mostro, na verdade, esse projeto, não só para mostrar esse programa, né? Esse programa especial que ela traz na cobertura aí, do restaurante, mas também o sistema construtivo, que é um sistema construtivo aí, inovador,
né? Um pouco parecido, né, com o da Torre d'Água de Orebro, mas ele tem uma particularidade que a gente vai ver a seguir, tá? Então, essa Torre d'Água foi finalizada em 1968, tá? Ela tem capacidade para armazenar 4 mil metros cúbicos de água, são 2 reservatórios concêntricos, tá? E aqui na cobertura, então, ela vai abrigar um restaurante panorâmico, tá? Vai ter mais um andar aqui de áreas técnicas, tá? Que são áreas de suporte para o restaurante, tá? Aqui a gente tem aqui a planta do térreo, o acesso no térreo, tá? Aqui um estacionamento que ocorre nessa área aqui sobre o vazamento da torre d'água, os 2 reservatórios concêntricos e aqui a planta do restaurante na cobertura. Tá? Então aqui era a área fechada do restaurante, tá? Área aqui de sanitários, cozinha, circulação vertical e aqui área de terraço. Essa aqui é a vista do restaurante na inauguração. E esse aqui é o sistema construtivo da torre d'água, é uma técnica chamada de heavy lifting, que consiste também em concretar o reservatório ao nível do solo, mas ao invés de içá-lo para cima, né, o reservatório é içado por meio de cabos de aço, tá? Então, os pilares e fuste da torre d'água são construídos inicialmente até a cota final. Né? O reservatório é construído no nível do solo, tá? Ao redor do fuste e dos pilares. Tá? Um sistema de cabos de aço e macacos hidráulicos são instalados no topo do fuste e dos pilares, e o reservatório é içado com cabos de aço até a cota final. Tá? Na torre d'água aqui de Raicolate, esse procedimento aconteceu 2 vezes. Primeiro, para içar o reservatório, e segundo, para içar essa outra calota externa, que é o isolamento térmico do reservatório. Também feito em concreto, é um sanduíche de concreto e polistireno. Então, foram feitas 2 formas no nível do solo. Uma primeira forma para o reservatório concretado no nível do solo, içado. Depois é feita uma segunda forma para o isolamento térmico. O isolamento térmico, então, é içado à posição definitiva. Tá? E aqui o interessante é mostrar esse detalhe aqui, que é o detalhe do apoio do reservatório nos pilares. Que vai acontecer da seguinte maneira, né? Uma vez o reservatório chega na posição definitiva, tá? No topo aqui dos pilares, vigas metálicas são colocadas num nicho, né? Que atravessa o pilar de um lado até o outro, e o reservatório, então, é apoiado nessas vigas metálicas como se fosse um dente Gerber. Tá? Então, aqui, algumas das fotos aqui das formas, concretagem aqui as formas feitas para concretagem do reservatório. Aqui a execução das formas. E aqui a sequência do içamento do reservatório e do isolamento térmico. Aqui o cimbramento para as formas do reservatório, aqui no topo do fosso dos pilares, o sistema de macacos hidráulicos e cabos de aço. Aqui nessa segunda imagem você consegue perceber os cabos de aço que içaram o reservatório até o topo dos pilares. Aqui o reservatório já sendo içado e o reservatório aqui na posição final. Tá? E aqui o içamento do isolamento térmico, né? Seguindo o mesmo procedimento. Aqui uma vista final, uma vista aqui da torre da construção, uma vista aérea da execução. Essa aqui é a posição da torre d'água aqui, né, a vista, né, que é uma vista aqui impressionante aqui da cidade. Essa daqui é a vista aqui do terraço do restaurante, né, de um lado, né, e aqui do outro é a vista da cidade, né, e aqui é a vista interna do restaurante. Em 2011, 2012, a torre passou por uma renovação, tá? A torre d'água continua até hoje em funcionamento, tanto como torre d'água como restaurante. Tá? Bom, e aí eu quero finalizar a apresentação com essa obra, que é a Torre de Água do Tomba, Feira de Santana, na Bahia, tá? Construída em 1985, construída aí com o mesmo sistema de heavy lift utilizado na Torre d'Água de Raicolate. Então,
reservatório foi construído, concretado ao nível do solo, depois içado até o topo desse fosse central com cabos de aço. Tá? Esse aqui é uma elevação aqui da torre d'água, e aqui o sistema, aqui um diagrama aqui mostrando o cimbramento do reservatório, tá? E o sistema aqui de macacos e cabos instalados aqui no alto do fuste que içou o reservatório até a sua posição definitiva, tá? Essa torre é uma das maiores do Brasil, são 3.900 metros cúbicos de água, tá? Torres maiores que essas são as torres d'água da Cosama, em Manaus, projeto do Severino Porto, da década de 70, tá? E mostra essa torre d'água por um motivo. Hoje essa torre d'água está vazia, assim como muitas e muitas espalhadas pelo Brasil, não tem absolutamente nada dentro dela, tá? A não ser ar, tá? Então, assim, eu finalizo, então, a apresentação. Obrigado. Muito bem, Thiago. Não tem mais, não, Thiago? Achei pouco. Excelente, excelente. Parabéns, Thiago. Muito boa apresentação. Obrigado. Maíra, te deixo com a coordenação aí dos trabalhos de... Mas, ô, Thiago, tem muito mais do que isso, né? Isso é uma amostragem mínima, pelo que eu entendi. Ou não? Sim, sim. Veja, isso, na verdade, é assim, eu pensei algumas obras, tá? Para algumas obras que eu achei interessantes para a proposta de vocês na disciplina e para mostrar um pouco da minha pesquisa das torres d'água. Sim, tem muito mais, né? Na verdade, assim, tanto obras fora do Brasil como no Brasil. Hoje eu me debruço aqui sobre as torres d'água de São Paulo, tá? Eu fiz a loucura de fazer um recenseamento das torres d'água do estado. Tá? Eu tenho hoje inventariadas em São Paulo 1.672 torres d'água. Caramba! Tá? E muitas delas fora de uso, tá? Então, e no Brasil assim, é muito raro você ter torres d'água com outro uso, como você tem por exemplo, na Europa, entendeu? Sim. Então, assim, o que eu fiz, na verdade, foi uma amostragem pequena que coubesse aqui no tempo, não sei até, talvez eu tenha estourado o tempo, eu não sei, acabei dando uma acelerada aqui, mas assim, fiz uma amostragem de obras assim, que eu acho interessantes, com programas interessantes ali, que conseguiram, né, juntar esse uso da torre d'água, né, com o uso para a cidade. Não que a torre d'água não seja importante, claro que ela né, ela é essencial, mas sempre que ela junta outro uso, né, é interessante, né? Porque a gente pega, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Veja, São Paulo é uma cidade que ela deve ter, assim, reservatórios de água, né? Seja nas torres d'água ou reservatórios apoiados, né? São reservatórios apoiados normalmente com grandes áreas na cidade, né? A gente tem mais de 100 reservatórios em São Paulo, né? Desses 100 reservatórios, eu acho que existem 4 reservatórios, são áreas abertas, com acesso à população, sabe? São parques que a população pode ir aproveitar. E desses 4 que tem, acho que 3 são em áreas nobres da cidade. Um é o reservatório do Araçá, né? Um é o Alto do Butantã e o outro é o Alto da Moca, né? Mas você pode entrar no Araçá, Thiago? No Araçá pode. Ah, você está brincando? Pode. Não sabia, cara. Pode entrar, inclusive o reservatório do Araçá é o reservatório mais antigo de São Paulo ainda em operação e a torre d'água mais antiga de São Paulo ainda em operação. Tá? O reservatório é de 1907, é um projeto do Hipólito Gustavo Pujol Júnior, um dos pioneiros do cálculo do concreto armado no Brasil. E a torre d'água é de 1929, projeto do José Maria de Toledo Malta. Então, pode visitar. Entendi. Eu sei porque eu moro pertinho, costumo ir lá. Então, o Araçá é aberto para visitação, é um parque aberto para o público. O Butantã, tá? Também é aberto. O do Alto da Moca. Onde fica o Butantã?
O Butantã, agora eu não vou lembrar o endereço de cabeça, mas eu preciso... Mas é do outro lado do rio, lá? Do outro lado do rio. Hum. Do outro lado do rio. E o do Alto da Moca também é um parque, e o único, e aí você teria, vai, numa área mais periférica da cidade, que é o do Cangaíba, que é um parque também, que é o Parque Cangaíba. Tá? Uhum. Fora isso, essas outras áreas todas, tiveram muitos que eram abertos à visitação, mas foram fechados. Você vê, por exemplo, da Vila Mariana, fechado, já foi aberto, está fechado. O reservatório da Avenida, que fica na Praça Amadeu Amaral, tá? Também fechado. Esse aí, então, é o cúmulo do absurdo. Ele, além de ser um reservatório da cidade de São Paulo, né, a área sobre o reservatório é sublocada para uma academia de tênis. Né? Então, assim, essas áreas ociosas, entendeu? Né? Entendi. Então, tá. Mas, assim, veja, é uma amostra pequena que eu fiz, claro. Se eu for falar de Torre d'Água aqui, eu fico o dia inteiro, entendeu? Mas, assim, claro, quem tiver curiosidade, pode consultar meu mestrado, está lá no repositório da USP, ela tem uma infinidade de obras, entendeu? Toda essa trajetória das Torres d'Água, desde as primeiras Torres d'Água nos meados do século XIX até agora, até os anos 2000. Tá? Então, ali tem um levantamento bem completo. Tá? Então, acho que o Sérgio tem uma pergunta. Tem alguém na minha frente? Não tem, Pode falar. Sérgio. Não, Tiago, eu queria, parabenizando, né, e agradecendo de novo, mas tu no início ali fizesse uma referência modesta, né, da tua apresentação em relação a demais convidados, etc. Modesta. Mas eu quero justamente chamar a atenção, Tiago, da relevância, assim, da profundidade, da extensão e também de algumas especificidades que a tua apresentação traz, né, na minha sensibilidade, porque, claro, evidentemente o trabalho é fruto de uma pesquisa acadêmica, né, mestrado, e agora tu está com doutorado em marcha, mas também, Tiago, nessa minha sensibilidade, a condição ou a percepção que alguém da prática profissional do projeto, né, que leva a prática do ofício em paralelo, né, é uma condição que a gente tem conversado bastante nesse seminário, nessa disciplina, né, um pé na vida acadêmica e um pé na vida profissional, traz, né, esse olhar em relação à pesquisa. Duas coisas me chamam a atenção, assim, centrais, me parecem, no teor da tua apresentação. Uma diz respeito à questão tectônica, porque tu, em boa parte dos exemplares, né, e das análises, em algumas com bastante profundidade, identifica algo decisivo no nosso campo disciplinar, que é a relação da solução formal, paisagística, urbana, etc., com o sistema construtivo adotado, né, e com as características e comportamento da estrutura resistente, né, do objeto como substrato, né, como matéria-prima de decisão arquitetônica. Essa indissociabilidade entre a estrutura, a construção e a forma, e a paisagem e a morfologia, é algo muito basilar do nosso campo disciplinar, né, que normalmente escapa das outras áreas. Né? Muitos olham esse problema ou só pelo lado da engenharia, ou só pelo lado do meio ambiente, ou só pelo lado do significado urbano, né? Mas a relação entre essas coisas é definida pelo projeto de arquitetura, né? E isso eu enxerguei com muita consistência na tua e domínio, né? Domínio dessas coisas que tem que transitar entre o mundo da engenharia, da hidráulica, da arquitetura, da paisagem. E para concluir, não quero me alongar aqui, vou fazer uma segunda conferência, né? Mas a questão do programa também, Tiago, acho que muito bem
colocado, né, tanto sob o ponto de vista das torres d'água que foram revitalizadas, como aquelas que já nasceram com um programa híbrido, né, que essa também me parece uma condição importante do nosso campo disciplinar, né, e uma discussão importante, né. Eu fico me lembrando do Colin Rowe, né, naquela publicação dele que chama a atenção que nem sempre a forma segue a função, né. Ele tinha aquele exemplo, que era um exemplo divertido, da igreja que virou Burger King, né? Chamando atenção que as qualidades construtivas, formais e espaciais de um edifício podem sim transcender a sua função original, né? E permitir muitos outros usos e aproveitamentos, né? Que nesse caso da Torre d'Água é uma situação extrema, né? Uma situação radical e interessante, mas que traz todo um sentido importante, inclusive para a questão do meio ambiente, do aproveitamento de materiais, de energia, etc. Então, Tiago, para não ficar só um discurso vazio, da minha parte, eu te pergunto, tu reconhece essa contribuição da tua experiência profissional na área do projeto, nessa pesquisa especificamente? Isso foi algo para ti importante? Veja, com certeza. A minha carreira acadêmica é relativamente curta em relação à minha carreira como arquiteto profissional, né? Vamos dizer assim, eu trabalho, como a Maria disse, eu trabalho com o Spadoni desde 2004, né? E são 20 anos já na prática profissional, né? E minha carreira acadêmica como pesquisador ela vai começar só em 2016, né? Então, claro, a minha pesquisa acadêmica ela é uma pesquisa que ela é carregada pela minha experiência profissional, né? Uma experiência que muito projeto e muita obra, né? Então, dificilmente eu consigo olhar para um projeto sem pensar ou já para uma obra sem pensar no projeto e na concepção, entendeu? E muito do que eu faço aqui na apresentação aqui das Torres d'Água, essa questão de enfatizar esses métodos construtivos, as técnicas de construção, né? Muitas delas que, na verdade, acabam vinculadas à forma, né? Como eu falo, o reservatório ao cogumelo, né? Quer dizer, aquela forma não é uma forma gratuita, né? Uma forma vinculada a um problema que tinha ali com falta de madeira, vamos cavar um buraco no chão, né? Vamos deixar isso inclinado no slump do concreto para poder economizar em forma e subir isso. Então, aquilo é uma forma que é fruto de um problema, né? De uma decisão de projeto, uma técnica e uma escolha de uma técnica construtiva definida ali na hora, né? E quando a gente olha isso aqui em São Paulo, né? Você vai olhar os reservatórios cogumelo construídos aqui em São Paulo na década de 60, né? Eles são construídos como? Com cimbramento, de baixo até em cima, né? Ou seja, pega-se aquela forma e aplica-se aqui sem saber de onde ela veio e como é que aquilo foi feito, né? Então, por isso que eu faço essa questão, fiz até questão de colocar aquela torre de Cocody, né, do Esquilã e do Badani, antes de apresentar a Torre de Orelha, para mostrar de onde nasce aquela forma, né? Que aquilo não é gratuito, né? Claro, né, a gente vê aqui um monte de exemplos, aqui, como você disse, aqui no caso das Torres d'Água, claro, a forma aqui não vai necessariamente seguir a função, né? Ou seja, você tem a Torre d'Água aqui, que é pavilhão de exposições, né? A Torre d'Água que é planetário, né? No mesmo tempo que você tem torres d'água com um reservatório tipo índice, com aquela cabela saliente, que o reservatório fica escondido lá dentro. Você não sabe que é um reservatório tipo índice, né? Mas, ao mesmo tempo, né, quando você olha para aquela torre cogumelo, você não consegue dissociar fazer uma separação daquela forma, né, do comportamento estático daquilo e da função que aquilo desempenha, né? Exatamente. Porque aquilo praticamente vira. Você olha aquilo e você fala, bom, isso daqui é uma torre d'água, né? Você não confunde aquele cogumelo com outra coisa, né? Então, existe, na verdade, né, a gente está numa área cinza aqui, vamos dizer, né?
né? Não dá para a gente dizer uma coisa nem outra aqui, né? Eu vou falar, bom, tudo bem, a forma aqui não vai seguir a função. Em muitos casos, sim, mas em outros você bate o olho e fala, isso daqui pode ser uma caixa d'água, não pode ser outra coisa. Né? Mas é isso, eu gosto de entrar na área técnica, na área construtiva, entendeu? Faz parte da minha formação como arquiteto, sempre fez. Né? Eu, antes de ser arquiteto, eu sou técnico de edificações, formado aqui pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, sou mestre de obra. Né? Então, já sentei tijolo, já dobrei ferro, já fiz forno para concreto, entendeu? Então, para mim, não dá para separar. É difícil separar o projeto da construção, entendeu? É complicado. Então, eu sei que meu discurso é carregado dessa maneira mesmo. Não, perfeito, Thiago, isso é muito importante. Eu acho que a Lu levantou a mão. O Luciano levantou a mão. Bem, eu também queria parabenizar pelo trabalho, pela pesquisa, é extremamente intrigante tudo, e eu acho que tem muita interface com um projeto que a gente já trabalha há mais de 20 anos com a Universidade de Louvain, na Bélgica. Porque eu não sei se você sabe, Thiago, lá tem o curso de arquitetura, tem vários tipos de curso de arquitetura, mas o dele, mais reconhecido na universidade, você tem o título de engenheiro arquiteto. Então, todos os arquitetos formados lá em Louvain, eles são também engenheiros. E a gente está com esse projeto há mais de 20 anos sobre a questão da tectônica, que o Sérgio até já levantou aqui, e que me interessa particularmente. Aí eu vou querer entrar um pouco mais na sua pesquisa, mais para entender melhor como é que você está construindo isso, porque eu acho que quanto à questão da tectônica, tem duas questões aí muito relevantes, e que eu acho que tem uma frente aí muito inédita e muito importante de ser debatida, que para além da questão tipológica, que eu acho que está tendo já, né, você já está fazendo um estudo longo, etc., tem uma parte importantíssima de acervo e inventário. Eu queria saber mais sobre como que você está analisando isso, porque eu senti muita falta quando você vai apresentar, apesar da sua fala estar repleta de contextos, falando das cidades, de como é que foi construído, etc., como é que é isso no desenho? Porque quando você vai implementar, pegar alguns estudos, aí eu não falo para fazer de tudo, mas alguns casos desses, como é que essas torres tocam no chão e se relacionam com o seu contexto? Porque, ora, elas vão estar numa área mais periférica da cidade, ora, eu imagino que elas estão em pleno centro urbano, talvez. Como que é essa relação? Porque aí tem tudo a ver com as questões de programa, etc., etc. Né? Então, primeiro, como que é essa relação tectônica na paisagem? Como é que isso se constrói? Como isso toca o chão e entra nessa outra escala? E a outra escala da tectonicidade, que eu acho que você tem um material incrível, é como que essa materialidade, com as questões estáticas da engenharia, vão gerando essas tipologias. Então, eu ia sugerir, ao invés de você só fazer aquela planilha que é super interessante das tipologias, pensar pelo lado da engenharia. Que esforços estáticos você consegue gerar, por exemplo, determinada forma está vencendo o esforço por que questão? Por compressão, por tensionamento, por técnica construtiva, sabe? Tentar pensar como que esse entendimento da engenharia pode também pensar a questão tipológica, assim, porque eu acho que essa questão da tectônica é fundamental. Aliás, sugiro você entrar, depois eu posso te passar os papers do Denis Astavni, que é professor lá na Bélgica, que ele trabalha exatamente com isso, assim, tem muita interface com o trabalho dele, depois eu acho que vale a pena conhecer. Então, Luciana, na verdade, assim, eu para essa apresentação, eu preferi, na verdade, não entrar... Não, nem estou falando da apresentação, não. Eu estou falando como desdobramento futuro, mesmo, o que você pensa. O que eu ia comentar é o seguinte, assim, eu fiz uma opção minha, na verdade, como o tempo era curto,
de não querer entrar muito na explicação estática do funcionamento dos reservatórios. Eu trabalhei muito isso no meu mestrado, né? E aí no meu mestrado eu vou explicar para cada tipologia como funcionam os esforços, né? Os problemas que tinha em cada reservatório, né? Porque, na verdade, isso que acontece. Muitas vezes o desenvolvimento de uma tipologia de reservatório, na verdade, ela vem para corrigir problemas de uma tipologia anterior, tá? Então, assim, eu preferia, que foi uma opção minha, não sei se acertado ou não, de não entrar nessa discussão da estática, entendeu? Porque eu acho que eu me alongar demais, né? Porque começa talvez a ficar uma conversa muito de engenharia e talvez menos de arquitetura. Apesar que no meu mestrado eu detalhei muito isso, porque na verdade isso acaba acontecendo, né? Por exemplo, quando eu falar no reservatório tipo índice, né? O reservatório tipo índice, ele vem para resolver um problema, né? Que tinha no reservatório de fundo suspenso, que era o seguinte: o reservatório de fundo suspenso era uma cúpula invertida, né? Uma cúpula invertida que gerava esforços brutais de empuxo, empuxos horizontais na estrutura de suporte, porque ele era uma estrutura que trabalhava praticamente toda a tração. O fundo trabalhava a tração, né? As paredes do reservatório trabalhavam a tração, porque ele tinha um formato cilíndrico, né? Então, uma estrutura paredes e fundo completamente tracionados, tá? E existia um anel que juntava o fundo com o reservatório, esse anel era tracionado e isso gerava empuxos brutais nessa estrutura de suporte. O que acontecia? O nível da água variava durante o dia no reservatório. A água subia e descia, e esse anel aumentava e diminuía, aumentava e diminuía, aumentava e diminuía. O que acontecia com o reservatório? Começava a vazar. E aí, o que o Otto índice vai fazer? Por que ele vai desenvolver o índice? Eu quero um reservatório que não tenha empuxo horizontal. Eu quero zerar os empuxos horizontais no anel de suporte. Então, ele vai fazer uma cúpula na posição normal, trabalhando a compressão, joga um fundo cônico externo, trabalhando a tração, né? Se ele escolhe corretamente os dois ângulos, o diâmetro do anel e a altura da lâmina d'água, ele zera o empuxo, né? Então, é isso. Então, essas tipologias vão surgindo para suprir essas deficiências, entendeu? É assim, é que vão aparecendo outras. Então, eu não quis, na verdade, entrar muito nesse detalhe, mas, de fato, é isso. Existe uma relação direta entre o comportamento estático dos reservatórios e o desenho da tipologia. Isso não tem como separar isso, tá? As formas dos reservatórios, a maioria delas são desenvolvidas por engenheiros a partir do estudo estático do reservatório, tá? Os primeiros reservatórios, os reservatórios de ferro fundido, né, de fundo plano, eles tinham um outro grande problema que eu nem comentei aqui, especialmente nos reservatórios quadrados. Reservatório quadrado, a parede do reservatório trabalhava flexão, né? É como se fosse uma represa, trabalhava flexão aquilo. Como é que você segurava a água lá dentro? Eles tinham que travar as paredes do reservatório com tirantes. Você tinha tirantes atravessando as paredes do reservatório de um lado para o outro, mãos francesas internas para segurar o empuxo da água. Senão aquelas paredes desmontavam, né? Aí alguém teve a brilhante ideia e falou: bom, vamos fazer um reservatório redondo. Quando você faz o reservatório circular, acabou o problema. Você faz o reservatório circular, a parede passa a trabalhar a tração. Entendeu? Né? Agora, tinha um grande... Mas existiram muitas torres d'água com reservatórios cilíndricos de ferro fundido? Não existiam. Por quê? Da dificuldade de fabricação dos painéis. Para cada diâmetro, você precisa de um tamanho de painel. Um painel com determinado raio de curvatura. Para cada fundo, você tem que ter os fundos no formato do gomo da laranja, formato ali do fatia de pizza, com um tamanho diferente. Então, era antieconômico. Era mais fácil você usar um painel quadrado na dimensão convencional, que você podia modular ele, usar ele, multiplicar ele N vezes, e internamente você carregar com tirantes ou mão francesas, porque você conseguia fazer a torre d'água do tamanho que você queria.
né? Mas, óbvio, do ponto de vista estático, o reservatório cilíndrico ele tinha muito mais vantagem. Até hoje ele é, né? Não é à toa que, né, a maioria dos reservatórios, mesmo os apoiados, né, os mais econômicos, são sempre os cilíndricos, né? Por quê? Porque a parede vai trabalhar a tração, né? Mesmo quando você faz no concreto, você vai protender a parede, você vai ter uma parede ali que vai ser muito mais econômica, a parede é muito mais esbelta. Tá? Então, as tipologias, claro, elas estão intrinsecamente ligadas ao comportamento estático dos reservatórios. Tá? Mas eu preferi não entrar nisso nessa apresentação agora, né? E assim, são N tipologias, né? São muitas, né? Os Estados Unidos tem um projetista, um engenheiro americano chamado Horace Horton. Horace Horton, ele foi um prolífico projetista de torres d'água. Nos Estados Unidos deve ter inventado umas 10, 12, 15 tipologias, todas feitas em aço, né? Então, daria para fazer uma palestra inteira sobre tipologias de reservatórios projetados pelo Horace Horton. Entendeu? Mas é que, assim, não entraria aqui na ideia do que eu tive aqui para ajudar a disciplina, entendeu? A torre d'água do Horace Horton normalmente é torre d'água, só é para armazenar água, não tem aquele novo programa, né? Então, assim, né, são escolhas que a gente vai fazendo, né? Mas, assim, eu tenho lá no meu mestrado, eu tenho bem explicado o comportamento estático dos reservatórios. Né? Muito bom, obrigada. Imagina. Temos mais inscritos? Você está sem microfone, Mayra. Opa, não temos mais inscritos. E aí eu gostaria até então de fazer uma pergunta, Tiago, que em algumas obras aqui que você destacou aqui na sua apresentação, sobre a desativação de algumas e seus motivos. Uhum. Eu acho que aqui no Brasil, no caso do Brasil, a desativação tem relação talvez com o sistema, a opção por outro sistema de armazenamento de água e não por um novo sistema e não a adição, né, a complementação desse sistema com a torre. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, dessa relação. Então, bom, veja, assim, o que acontece? A desativação da torre d'água, ela vai acontecer, tem vários motivos aí para levar uma torre d'água a ser desativada. Tá? Às vezes a própria deterioração da estrutura, tá? Uhum. Tá? Isso pode acontecer, tá? Mas vamos lá, um motivo inicial é assim, é o aumento da demanda, tá? Uhum. Normalmente projeta-se uma torre d'água para uma determinada área, uma determinada população, tá? Com o passar do tempo, essa área se adensa e aquela torre d'água não consegue mais atender essa área. Então, essa torre d'água acaba sendo muitas vezes desativada, tá? Pode ser, às vezes, demolida, construída uma outra torre d'água maior, de maior capacidade no mesmo lugar, ou pode ser construída uma segunda torre d'água com a outra antiga em funcionamento, tá? Isso aqui em São Paulo já aconteceu várias vezes, tá? Por exemplo, Vila Mariana. Quem passa ali na Vila Mariana está acostumado a ver aquele cogumelo dos anos 60, tá? Lá existiu uma torre d'água construída na década de 20, 1928. Foi construída uma torre d'água da Vila Mariana, a primeira que era idêntica à torre d'água do Araçá. Ela foi demolida em 68 para a construção da torre nova, tá? Porque a torre antiga não tinha mais capacidade, era uma capacidade reduzida, então derrubaram ela para fazer uma torre d'água nova. Tá? Isso em São Paulo aconteceu em muitos lugares. Tá? Freguesia do Ó já teve 2 torres d'água, hoje não tem nenhuma, as 2 foram demolidas. Na Avenida, o reservatório da Avenida, na Praça Amadeu Amaral, teve uma torre d'água em 1928, que foi parcialmente demolida, o remanescente dela está lá até hoje. Talvez ninguém saiba que ele foi uma torre d'água um dia, e hoje tem uma torre d'água construída em 1954. Tá? Então, isso é um dos motivos, é esse. O outro motivo de desativação das torres d'água
que acontece especialmente nas grandes metrópoles é a interligação dos sistemas. Tá? Então, o que acontece hoje em São Paulo? O sistema hoje de São Paulo é um sistema todo interligado, né? São Paulo é abastecido por uma série de mananciais. Cantareira, o Rio Grande, Guarapiranga, Alto Tietê, tá? Então, hoje, por uma questão de segurança hídrica, a maioria dos reservatórios consegue receber água de mais de um manancial, tá? Então, o sistema passa a ser interligado. Então, o reservatório ali do Araçá foi construído para receber água do reservatório do Cabo Sul, o manancial do Cabo Sul, que nem existe mais. Existe ainda. Hoje é um parque aberto à visitação, faz parte do Parque da Serra da Cantareira. Hoje vai receber água de 2 ou 3 mananciais diferentes, né? Então, quando você começa a interligar os sistemas e os reservatórios, muitas vezes a torre d'água ela acaba perdendo a sua função, tá? E existe uma outra questão aí de tecnologia, tá? Que é a seguinte: hoje as bombas, tá? Chamados boosters, que são as bombas utilizadas para o bombeamento de água, são muito modernas, bastante econômicas. Hoje é muito mais barato você colocar bombas que operam o dia inteiro, tá? Em regime alternado, tá? Com velocidade variável, para atender a demanda horária, tá? Por exemplo, nos picos, nos horários que você tem maior demanda, as bombas funcionam a uma velocidade maior, entendeu? Quando você tem baixa demanda, as bombas funcionam a uma velocidade menor. Então, é muito mais fácil você colocar essas bombas do que construir torres d'água. Então, a maioria das torres d'água acaba sendo desativada, sendo substituída por equipamentos de elevação mecânica da água, tá? E adota-se também uma outra alternativa, que é utilizar os grandes reservatórios, tá? Posicionados nas cotas elevadas, abastecendo até áreas na várzea dos rios, tá? E aí, para você reduzir a carga, né, a pressão, você acaba usando válvulas redutoras de pressão, tá? Então, esses artifícios técnicos de bombeamento e válvulas redutoras de pressão acabam eliminando a necessidade de construção das torres d'água, pelo menos nas grandes metrópoles, né? Em São Paulo, acho que a última torre d'água foi construída em 1979. De lá para cá não se fez mais nenhuma. Mas isso não é um cenário que se verifica em cidades do interior, tá? Em cidades menores. Quando você vai em cidades menores, ainda se constrói torres d'água para abastecer, tá? Existe uma questão de segurança no abastecimento, quer dizer, acabou a energia, você tem água. A água que está na torre d'água vai fluir por gravidade, entendeu? Até a hora de você esgotar o que está no reservatório, tá? Hoje, onde você tem sistema de boosters, tá? Para você fazer o bombeamento de água, você tem que ter gerador, tá? Acabou a luz, o gerador tem que entrar em funcionamento, senão aquela área vai ficar sem água, tá? Então, tem essa questão, tá? Então, assim, nas metrópoles, isso não é um fenômeno brasileiro, tá? Isso é um fenômeno mundial, tá? Holanda, Bélgica, tá? O pessoal que pesquisa torres d'água na Holanda e na Bélgica, eles relatam o mesmo cenário nas metrópoles, de descomissionamento das torres d'água por conta da fusão das redes, tá? Em São Paulo, hoje, não sei, eu teria que pegar aqui minha planilhinha aqui, entendeu? Eu não sei quantas torres d'água tem desativadas em São Paulo, posso até ver aqui para vocês por curiosidade. São Paulo hoje, região metropolitana de São Paulo, deve ter aproximadamente umas 100 torres d'água. Tá? São mais ou menos 100 torres d'água. Deixa eu ver quantas estão desativadas. Desativadas assim, oficial, tá? Números oficiais, porque o que acontece?
Região metropolitana hoje. Região metropolitana hoje nós temos aí existentes. São 91 torres d'água, tá? 70 operacionais e 21 desativadas. Tá? Então, isso são números oficiais. Extraoficialmente, já me disseram que parece que todas estão desativadas. Nossa. Tá? Nessa informação, é muito difícil conseguir informações da Sabesp, Entendi. É uma luta, mas extraoficialmente muitas estão desativadas e acabam, muitas vezes, elas funcionando apenas como reserva de incêndio. Tá? Elas funcionam mais para abastecimento de água, algumas ainda funcionam como reserva de incêndio. Tá? Muito bem. Tá? Então, mas a tendência, numa cidade que nem São Paulo, a tendência é esse número crescer.